Bem-vindas à nossa aula semanal. Boa noite. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito atual que está acontecendo no nosso mundo moderno, que é a revolução das mulheres. A revolução das mulheres significa que a gente vê que cada vez mais as mulheres têm mais espaço no mercado de trabalho, dentro da religião. Eu, particularmente, já viajei para muitos Beit Rabads pelo mundo, no qual a mulher ela era muito mais ativa do que o homem. Ela falava melhor, além de cozinhar melhor, e ela trabalhava, realizava mais do que o próprio marido. Essa revolução feminina que a gente viu no último século é uma mudança total no mundo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós todos aqui já nascemos depois dessa revolução. Porém, antes de 50, talvez de 100 anos atrás, a mulher ela sempre foi jogada a segundo plano dentro de todas as culturas e dentro de toda a sociedade. Ou seja, por mais de 5.000 anos, a mulher era totalmente subjugada pelo homem. E ela aceitava isso. Não era algo que era, estou escravizada pelo meu marido. Não, era gostoso. Por algum motivo, ela achava isso normal. Então, minha primeira pergunta do shiur da nossa aula de hoje é: o que mudou nesse último século que, de repente, a mulher resolveu sair do armário, como se fala? Ou, melhor dizendo, ela resolveu se revoltar com essa situação e ter direitos iguais aos homens, e o mundo aceitou isso. A gente está vendo que cada vez mais isso está virando uma coisa comum, ainda não é total, mas graças à luta de muitas mulheres, isso está acontecendo. Então a minha primeira pergunta é, Saúde, o que mudou no mundo? Pergunta número 2, presta bem atenção. Eu vou fazer 8 perguntas, tá bom? E depois a gente vai ver que tem um ponto que vai responder todas elas. A pergunta número 2, ela é referente a uma pequena história que eu já contei para alguma de vocês sobre Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai foi o mestre da Kabbalah, ou Kabbalah, e nós comemoramos o falecimento dele na semana retrasada, Lag BaOmer. Rabbi Shimon Bar Yochai, aconteceu uma história, Rach, ouve essa história, muito estranha. Um casal chegou e falou para o Rashbi, ou Rabbi Shimon Bar Yochai, queremos nos divorciar. Por quê? Perguntou o rabino. Porque há 10 anos nós estamos casados e não temos filhos. E pela Torá, a maior mitzvah é ter filhos, a gente quer tentar nossa sorte com outra pessoa. O rabino respondeu, tá bom, pode se separar, contanto que vocês façam uma grande festa de despedida. Olha que rabino moderno. Vocês casaram com uma festa, vocês vão se divorciar com outra festa. Eles não entenderam nada. 2.000 anos atrás essa história. Eles vão para casa, convidam família, convidam amigos, convidam buffet, convidam banda, lechaim, tudo que tem direito. Eles fazem uma baita festa de despedida. No meio da festa, o marido bebeu um pouco demais e ele fala para a esposa dele: minha querida e linda esposa, eu gosto muito de você, mas a gente vai se separar amanhã. Pode escolher a coisa mais preciosa dessa casa para você levar com você para a casa dos teus pais. E ele capotou de bêbado. A mulher começa a olhar, o que eu tenho mais precioso aqui? A mesa de jantar? Minhas joias? O quadro? Não, meu marido. Meu marido é a coisa mais preciosa que eu tenho nessa casa. Chama os amigos do marido, está no Talmud essa história. Tragam ele para a casa dos meus pais. Os amigos do marido carregam ele bêbado para a casa dos pais dela. O marido. Hã? Sim, os dois queriam separar porque eles queriam ter filhos e eles não conseguiam ter filhos. Dia seguinte, de ressaca, imagina uma cena, o marido acorda na casa da sogra. E ele abre os olhos e a primeira coisa que ele vê é a sogra na frente dele. E ele fala, onde eu fui parar? E ele vê o sogro, ele vê a mulher. O que eu estou fazendo aqui? E a mulher fala, você pediu para eu levar a coisa mais preciosa para casa dos meus pais. E o marido fica muito emocionado, que ele vê que ele era o mais precioso para a esposa dele. Uma cena muito romântica, mas os dois vão para o Rabbi Shimon Bar Yochai e contam para ele tudo o que aconteceu na noite anterior. O Rabbi Shimon Bar Yochai fala, vocês não vão se separar coisa nenhuma, voltam para casa e se Deus quiser, nesse ano vocês terão um filho. E assim aconteceu, depois de 10 anos de casado, sem tratamento nenhum que não tinha na época, a mulher engravidou
e tiveram um bebê e não precisaram separar. A minha pergunta para vocês é, segunda pergunta do Shiur. Se o Rabi Shimon Bar Yochai era tão tzadik assim, que ele podia dar uma brachá e a mulher engravidar depois de 10 anos, por que ele fez toda essa novela, todo esse drama? Vai para casa, faz uma festa de despedida, fica bêbado. Para quê? Dá a bênção, engravida e acabou. Para que precisava de toda essa história? Pergunta número 3. O Talmud, no Tratado de Kiddushin, vocês estão vendo esses livros? Eles são chamados de Talmud. Tem 60 tratados. Um deles chama Kiddushin, casamentos. A primeira Mishnah, o primeiro trecho de Kiddushin fala assim: tem 3 formas de um homem se casar com uma mulher. Vocês sabem quais são as 3? Kesef, Shtar, Bia. Traduzindo para português. Dinheiro. Você está achando estranho, Luana? É a maneira que se usa hoje em dia. Quando você vai lá debaixo do altar, como chama lá? Não é do altar. Da Rupá, como se fala em português? Pode ser altar. E o noivo, ele coloca aquele anel no dedo da noiva. Por que valeu o casamento? Porque aquele anel tem um valor em dinheiro. E o rabino pergunta para ele, você que comprou esse anel? Sim. Ele tem que falar isso, sim. E aí ele coloca aquele anel e ele adquire a sua mulher através do valor financeiro daquele anel. Isso é uma forma. Outra forma é um documento. Os dois assinariam um papel. Entra, Mayan. Não, aqui é uma aula de Torá, mas pode participar. Tá bom. Depois, é um documento, que é um documento que o marido e a mulher poderiam assinar. Não é a Ketubá. A Ketubá é um documento rabínico que foi feito muito tempo depois, compromissos entre o homem e a mulher. Mas antigamente, na época do Talmud, você poderia casar, em vez de anel, um documento. Os dois assinam, estão casados. Terceira forma, relação sexual. Sem anel, sem documento, o homem encontrou a menina na balada, foram para casa, chamaram 2 testemunhos, não precisa ver o ato. Eles veem os dois entrando no quarto e eles falam, nós vamos casar agora. Ficam 5 minutinhos dentro do quarto, o marido fala para a esposa a mesma frase que ele fala na hora da Rupá, mas na relação sexual, e os dois estariam casados. Porém, a Gemara, que vem depois da Mishnah, fala assim, as 2 primeiras formas estão autorizadas. A terceira forma, que é a relação sexual, ela é muito, como poderíamos chamar isso? Banal. Ela é muito grosseira. Você vai chegar, pegar uma menina na rua, fazer sexo e casar? Se o cara estupra a menina com 2 pessoas bem... Não, ela tem que aceitar, calma, ela tem que aceitar. Mas a questão do dinheiro também é brutal. Não, porque a mulher aceita. Não, poderia não, mas um anel é bonitinho, vai. Certo? Depende do dinheiro. Depende do dinheiro. Mas a terceira, ela é muito... A linguagem do Talmud é pritzut. Pritzut é ao contrário de tzniut. Quer dizer, é uma forma muito vulgar, certo? Inadequada de você tratar uma mulher. E por isso ela foi banida do judaísmo. Qual é a minha terceira pergunta para vocês? Se Deus falou na Torá que tem 3 formas, como os rabinos falaram? Não, só 2, a terceira não. Quer dizer, o judaísmo aceita a terceira também. Por que os rabinos vieram... Você vai pro quarto depois do carro? Não, depois. Mas o negócio que o Talmud está falando é que não precisava nem depois, vai direto. Por que vai depois? Não, porque aí para fazer fininho. Entendeu? Aí é outra mitzvah. Já casou? Sim, mas continua o casamento. Mas é uma continuação, entendeu? Quer dizer, pela Torá, originalmente, poderia fazer direto o método 3. Então a minha pergunta é, por que a Torá liberou e os rabinos proibiram? Pergunta número 4. Dizem nossos profetas que na era messiânica, Deus fala, vocês não me chamarão mais de Baali, vocês me chamarão de Ishi. Baali em hebraico é marido. É dono? Porque vocês já ouviram minha aula. E é verdade, mas você tem razão. A tradução literal é dono também. Ishi também é marido. Então o que Deus quer dizer quando ele fala, vocês não me chamarão mais de marido, vocês me chamarão de esposo? É um sinônimo. Baali e Ishi. Qual que é a diferença entre um e outro? Pergunta número 5. Que tem a ver com Shavuot, também que a gente vai ver agora. Mashiach, famoso Messias, o salvador de todo o povo de Israel e de toda a humanidade, ele vai vir de casamentos muito estranhos. Eu não sei se vocês sabem disso. Casamentos proibidos pela própria Torá. Da onde é a ascendência de Mashiach? Não sei se vocês sabem, eles vêm de Rei Salomão.
que por sua vez era filho do rei David, que por sua vez era bisneto de Boaz e Ruth. Rage, desliga o celular. Apaguem os celulares. Não, que problema. Agora é para focar no churro. Boaz e Ruth foi um casamento muito estranho. Por quê? Boaz, ele era o homem mais importante do povo judeu. Ele era da tribo de Yehudá, que era a tribo mais importante na época, e ele era o juiz do povo. Ruth era uma convertida do povo moabita. Existia uma dúvida na época se o moabita podia virar judeu ou não, eu não quero entrar em toda a polêmica. A Torá fala que o moabita não podia se converter para o judaísmo. E os sábios chegaram na conclusão que o homem moabita não podia, porque ele tratou mal os judeus na saída do Egito, mas a mulher moabita podia. Mas ninguém sabia disso até aquela época. Quando Ruth se converteu para o judaísmo, muita gente achou que ela não era judia. Certa noite, ela era muito pobre e o Boaz era muito rico. Ela estava colhendo espigas de trigo que sobravam no campo dele para poder sobreviver. Ela resolve dormir no depósito, porque anoiteceu. Ela vai dormir no depósito de trigo. Quem está lá dormindo? O patrão, o dono do campo, o próprio Boaz. Ela dorme em cima das pernas dele, seduziu ele. Ele gostou dela, não rolou nada naquela noite, mas foi aquela noite que causou o casamento entre os dois. Naquela época, isso aqui era muito incomum. Estamos falando de um tzadik da geração que ele foi totalmente seduzido pela Ruth, que era uma mulher muito duvidosa. Todo mundo questionou esse casamento. Daqui saiu Mashiach. Vamos mais para trás. Da onde veio Boaz? Boaz veio de Yehudá. Quem era Yehudá? Um dos 12 irmãos daquela história do José, que vocês sabem que eles jogaram José no poço e venderam ele para o Egito. Logo depois dessa história, conta a Torá. Tinha Yehudá. Yehudá tinha 3 filhos. O primeiro filho casou com uma mulher muito bonita que chamava Tamar. Tamara, em português. O primeiro filho morreu. Ela casou com o segundo filho. O segundo filho morreu. Ela queria casar com o terceiro filho, o pai não deixou. Ela queria muito ter um filho dessa família. O que ela fez? Se fantasia de prostituta, toda de preto, com o rosto coberto. E para no meio da estrada. Tudo isso, história contada pela Torá. Tá literalmente na Bíblia. Yehudá passa, ficou com vontade, dormiu com a prostituta. Quem era? A nora dele. Ex-nora dele. Engravidou. Ah, o pai? Com o pai. Yehudá, o pai. Dorme com a menina. Ele traiu. Traiu, tudo, etc. A mulher engravida, nasceram gêmeos. Peretz e Zerach. Peretz deu origem a Boaz. Ou seja, a Mashiach vai vir de um casamento que a mulher seduziu o marido no depósito de trigo. E mais ainda, que o homem dormiu com uma prostituta que era a nora dele. Agora vamos ver o lado da mãe. Ruth veio da onde? Moab, povo moabita. Moab da onde nasceu? Tudo na Torá. Lot era aquele sobrinho de Abraham que morava em Sodoma e Gomorra, aquela cidade tão pecadora que Deus fez chover enxofre, fogo, pedras, queimou toda a cidade. A esposa de Lot virou para trás, virou uma estátua de sal. Lembra dessa história do Renascença? Quem sobrou? Lot e as 2 filhas. Eles fogem para uma caverna. As filhas acharam que Deus destruiu o mundo inteiro, só sobraram elas. Elas falaram, precisamos manter a humanidade viva. Quem sobrou de homem aqui? Papai. Mas o papai não vai querer dormir com a gente. Embebedaram o pai. E o pai dorme com a filha mais velha. Engravidou. Incesto. Respirem. Segunda noite, o papai dorme com a segunda filha, bêbado também. Engravidou. Primeira noite nasceu, depois de 9 meses, nasceu um menino chamado Moav. O que quer dizer Moav em hebraico? Meav, do meu pai. Ou seja, Lot, ele era pai e vô do menino. Correto ou não? Segunda noite, o filho da segunda noite foi chamado de Amon. Ou seja, Ruth, que era mãe da dinastia de Mashiach, nasceu de um incesto. Por que casamentos tão estranhos? Calma, Ruth era irmã desse... Não, ela era descendente de Moab, de Lot, com a filha dele. Agora, uma coisa você vê em comum nesses 3 casamentos que eu falei agora, que vão dar origem a nada mais, nada menos do que Mashiach. A mulher dominou o marido. A mulher estava totalmente sob controle e o marido estava totalmente anulado. Primeiro caso de Boaz, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele foi totalmente seduzido pela Ruth.
Segundo caso que eu contei para vocês de Yehudá, ele não sabia nem com quem que ele estava dormindo. A mulher sabia muito bem, mas ele não sabia. O terceiro caso, ele não sabia nem o que ele estava fazendo, mas ele dormiu com a mulher. Ou seja, são os 3 casos que a Torá conta que apesar do machismo daquela época, a mulher teve controle total. A mulher estava em cima e o homem estava embaixo. E a minha pergunta é, por quê? Por que a mulher teve controle dos casamentos que levaram à geração de Mashiach Tzidkenu, o homem mais importante do nosso povo? Pergunta número 5. O que Ruth estava fazendo no campo, eu falei para vocês, colhendo trigo. Uma das 613 mitzvot da Torá é, Luana está gostando dessa aula, uma das 613 mitzvot da Torá é que quando um dono de campo esqueceu espigas de trigo, ele não pode voltar e colher. Vocês sabem dessa mitzvah? Ele tem que deixar para os pobres pegarem. Assim era em Israel. Como chama essa mitzvah? Shichecha, esquecimento. Certa vez, conta o Midrash, que um homem muito rico esqueceu espigas de trigo no campo. Ele chama o filho dele e fala, filho, vamos fazer hoje um grande banquete para toda a cidade. O filho falou, por quê? Porque hoje eu tive o mérito de cumprir a mitzvah, de esquecer espigas no trigo, no campo, e os pobres podem vir colher. Aí o filho perguntou, mas papai, todo dia você cumpre mitzvah, você coloca tefilim, você cumpre Shabbat, você come kasher, e você não faz grandes banquetes. Por que essa mitzvah de shichecha, de esquecimento, merece um grande banquete? E o pai respondeu assim, todas as mitzvot do judaísmo eu cumpro conscientemente. Se eu quero, eu cumpro. Se eu não quero, eu não cumpro. Essa mitzvah é a única das 613 que se eu quero, eu não cumpro. Se eu não quero, eu cumpro. Olha a pegadinha aqui, entenderam? É a única? É a única. Só dá para cumprir se você esqueceu. Se o cara queria fingir para Deus na hora, falou, vou deixar cair uma espiga de trigo pro pobre pegar. Muito bonita, você dá cá. Mas não é shichecha, não é esquecimento. Esquecimento só valeu se o cara esqueceu aquela espiga no trigo. Tá bom, muito bonito, mas a pergunta é, o que tem de especial nisso? Tá bom, é uma mitzvah diferente, é uma boa charada. Mas por que essa mitzvah, só pelo fato que o cara esqueceu, foi involuntária, por que ela passa a ser mais especial do que todas as outras mitzvot? Pergunta número 6. Muita pergunta. Vocês estão viajando muito? Mas daqui a pouco não vai ser muita resposta, vai ser uma resposta só. É uma só, como sempre. Sério, você está acostumado. É uma resposta para toda a pergunta. Sabemos que tem mitzvot masculinas e mitzvot femininas no judaísmo. Normalmente as masculinas têm a ver com o homem e as femininas têm a ver com a mulher. A mitzvah de ter filhos. Ter filhos. Com quem combina mais? Com a mulher. A mulher engravida, fica 9 meses com o bebê na barriga, amamenta, educa o filho mais do que o marido. Mas, vocês não ficar decepcionadas. A alahá, a mitzvah de ter filhos é só do homem. Quando a Torá fala pru, urvu, multipliquem-se, frutifiquem-se, é uma mitzvah masculina. A mulher não tem obrigação de ter filhos pela Torá. Ridículo, certo? Essa é a pergunta número 5, ou 6. Por quê que a mulher não tem obrigação de ter filhos e o homem tem obrigação de ter filhos? Ela combina muito mais com a mulher. Pergunta número 7. Pergunta número 7 é... Me lembra? Esqueci. Tá bom, podemos responder direto? Da minha vida, juro. Esquecimento. Esquecimento, mas... O quê? Tenta a pergunta? Você esqueceu? É verdade, mas... Acontece. Não faz mal. A câmera pode saber que eu esqueci uma coisa. A mitzvah, a pergunta número 7... Não faz mal, vai ser 6 perguntas. Não, deixa muito. Vamos começar a responder. Não, vamos começar a explicar como pergunta. Como ele vai saber qual é a pergunta número 7? A explicação é, no meio eu vou lembrar, no meio da resposta. Era 8, é verdade, ele lembrou. Começou 2 que você esqueceu. Verdade. No meio da resposta vai vir as 2 perguntas. Vamos começar a explicar. É melhor até. Vamos começar, senão vocês vão se perder de tanta pergunta. Presta bem atenção. Vamos começar com essa última pergunta que eu falei sobre esquecimento, que eu acho é a penúltima, que é muito importante. Sabe qual é a diferença de uma mitzvah voluntária ou de uma mitzvah involuntária?
Querem fechar? Vamos fechar isso só para ficar menos barulho. Não, fica aí. Não faz mal. Quando... Hã? Você já tá tão dentro de você, tão intrínseco ao seu inconsciente. Ó, a Jade falou a resposta, viu? Tá profunda. Vou falar para vocês. Todas as mitzvot da Torá que uma pessoa faz voluntariamente, agora sem barulho ficou mais gostoso, voluntariamente, ela não consegue sentir muito a presença de Hashem. Por quê? Porque Deus é infinito e você é finito. Então tá bom, quero colocar tefilina, eu quero fazer Shabbat, eu quero comer kasher. Tudo bem, a tua vontade é muito bonita, mas Deus é infinito, Deus é muito acima do teu conhecimento, do teu pensamento, da tua consciência. Uma mitzvah que você consegue cumprir inconscientemente, a presença de Hashem está muito mais forte. Porque você vê que foi Deus que você fez cumprir a mitzvah. Você esqueceu. Quem fez você esquecer? Hashem. Ou seja, a inconsciência, como a psicologia fala hoje mais claramente, é muito mais profundo do que o consciente. E é por isso que hoje em dia uma pessoa vai no psicólogo, vai numa terapia. Por quê? Para conseguir atingir o inconsciente, o subconsciente. Por quê? Porque muito do nosso comportamento, ele não é voluntário. Você não se comporta assim porque você quer ou porque você gostaria. Mas alguma coisa mais profunda em você, que a gente chama de inconsciente, ele faz você se comportar dessa forma. A grande diferença entre o homem e a mulher no judaísmo, e a gente vai entrar no feminismo, o homem é o lado consciente do universo. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. A mulher é o lado inconsciente. O homem, ele é muito mais objetivo, certo? Tá com problema, o que faz? Resolve. A mulher chega chorando para ele, certo? A namorada fala, você não sabe o que aconteceu, né? Que bobeira, por que você não falou aquilo? Pronto, certo? Acalmou a mulher? Não. Agora, ela vai ligar para a amiga, certo? O meu marido não entendeu, vou ligar para a amiga. Ela liga para a amiga, chorando, fala, você não sabe o que aconteceu. A amiga fala assim, eu entendo você totalmente. Ou ela não fala nada, ela só chora junto. Resolveu muito melhor que o homem. O que a mulher sabe fazer que o homem não sabe fazer? A mulher, ela tem uma intuição. Ela tem um senso de presença muito mais forte do que o homem. O homem sabe fazer, a mulher sabe ser. Por isso, no judaísmo, tudo que tem a ver com fazer, vai pelo homem. Cohen, Levi, Israel, funções no povo de Israel, vai pelo homem. Ashkenazi ou Sefa, vai pelo homem. Corintiano, palmeirense, vai pelo homem, normalmente. Mas se você quer ver ser judeu, vai só pela mulher. Ser. Tudo que tem a ver com essência, ela quem acabou influenciando ele. Já vamos chegar nisso. A mulher, ela tem um poder inconsciente muito mais poderoso do que o homem. Por isso, a gente vê que no judaísmo, por 5.000 anos, parecia que o homem era mais importante. Por quê? Agora presta atenção. Qual é a razão que tem homem e mulher no mundo? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Deus podia ter criado um gênero só. Já pensaram nisso? Por que Deus queria que tivesse homem e mulher no reino humano, reino animal, reino vegetal? Quem já estudou biologia, certo? Tem o aspecto masculino e feminino no pólen lá para poder nascer a plantinha. Porque o mundo é feito de opostos. Mas por quê? Sabe por quê? Ele tem o bom e o mal, mesmo assim. Sabe por quê? Porque Deus tem masculino e feminino. O mundo é um espelho de Hashem. Tudo que tem aqui é porque Deus também é assim. E a Kabbalah explica que Deus ele tem um aspecto masculino e feminino. Como chama um aspecto masculino de Hashem? Akadosh Baruch Hu. Hu, em hebraico, o que é ele? Ele. Está chamando Deus de homem. Quando você fala Shekhinah, que em português seria divindade, é feminino. Até em português, a divindade. Você sabe que eu dou aula numa escola. Muitas vezes, tem muitas crianças que chamam Hashem de ele. E tem muita gente que chama Deus de ela. Nunca vi. Muitas crianças. Adulto não vai fazer isso. Criança, Moré, mas e se ela quiser? Aí a Morá vai lá e fala, não, é ele. Eu falei para Morá, não? Quem falou? Quem falou que Deus é ele? Deus é ele, mas também Deus é ela. Tem um aspecto masculino de Deus e tem um aspecto feminino. Qual é a diferença? Eu vou falar em poucas palavras porque não dá para a gente se aprofundar muito. O aspecto masculino de Hashem é a força de Deus. É a força sobrenatural, como criador do mundo.
aquele que faz milagres, aquele que abriu o mar, aquele que muda a natureza, aquele que mandou a gente fazer mitzvot, aquele que se impõe sobre o mundo. Isso é o aspecto masculino de Hashem. Qual é o aspecto feminino? O aspecto feminino de Deus é aquele que está dentro de cada criatura. Cada detalhe está preenchido por Hashem. Deus não é aquele que quebra a natureza, Ele é a natureza. Deus não é aquele que obriga você a fazer as coisas, Ele já é você. Essa é a diferença do aspecto masculino, Akadosh Baruch Hu, e o aspecto feminino, que é a Shekhinah. Enquanto o mundo, ele agia por violência, quem é o mais forte manda, reis, imperadores, ditadores, chefes de família. Óbvio que o homem tinha mais espaço do que a mulher, porque o homem, ele é muito mais dominador por natureza. Ele é muito mais, como se fala isso, ele gosta de impor a sua vontade sobre o outro. E ele sente, para ele sentir que ele existe, ele precisa sempre estar fazendo alguma coisa de especial. Se ele não está, e eu como homem falo que é verdade, se você não faz alguma coisa especial, parou de existir. A mulher não. Quem falou que você precisa fazer alguma coisa? Você existe porque você existe. Esse poder de simplesmente estar presente é muito mais poderoso do que o poder de você impor a sua força sobre alguém. Por isso, agora vamos começar a responder nossas perguntas. Na nossa geração, no último século, pede por favor para desligar, no último século, no qual, o que começou a acontecer no mundo? Liberdade, democracia. Mas tem coisa ruim também. Lógico que tem coisa ruim. Porque, Não sei se é ruim ou bom, não quero entrar, não quero julgar. Não, mas sim, muito bom, mas eu não quero julgar agora nisso. Verdade, mas eu não quero entrar nisso aqui agora. Eu quero te mostrar o seguinte, que quando o mundo começou a virar mais open-minded, certo? Mais cabeça aberta, e não agir pela força, por exemplo, guerras, certo? Hoje em dia a gente fala, tem o ISIS, tem isso. Eu estava lendo uma reportagem que hoje em dia o mundo nunca esteve tão pacífico na história do mundo quanto hoje em dia. Nunca. O mundo normal, se achava, era agir por guerras. Quem é mais forte ganha, quem domina, quem vai pegar outro país. De repente começa a ter uma consciência de paz. Todo mundo começa a perceber que a paz é melhor para todo mundo. Dentro da sociedade, entre os países, dentro das famílias. Esse liberalismo, óbvio que ele trouxe uma presença da mulher muito mais forte. Por quê? Porque a partir do momento que o mundo começa a virar um mundo não agressivo, não que age apenas pela força, automaticamente ele começa a virar um mundo que ele dá mais espaço para a mulher. Sabe por quê? Porque nesse aspecto de sensibilidade, a mulher é muito maior do que o homem. Ela tem muito mais intuição, ela tem muito mais sensibilidade, ela consegue sentir a outra pessoa muito melhor. Por isso, eu vou contar um segredo que não sei se vocês sabem, a Kabbalah e os nossos profetas sempre falaram que um dos sinais da vinda de Mashiach é a revolução feminina. Está escrito no Tanakh, Nekevá tesovev gever, a mulher vai envolver o homem. Um dos motivos que os casamentos, Ashkenazim, tem alguns sefaradim imitando também, que a mulher dá 7 voltas em volta do marido na hora do casamento, é uma alusão à era messiânica, na qual a mulher vai estar acima do homem. Isso não é simplesmente uma questão de quem é melhor, mas é uma questão de que o mundo está ficando mais feminino do que masculino. A Shekhinah, ela está ficando mais profunda do que o Akadosh Baruch Hu. Tudo acima do homem na sociedade, você diz? Sim, até na sociedade. Você sabe que hoje tem estudos que em várias áreas, principalmente em faculdades, a mulher ela já se dá melhor do que o homem. Tem várias áreas. É algo inimaginável. Vocês têm ideia disso aqui? No século anterior, é algo inimaginável que ia dar espaço para a mulher. Porque hoje em dia a gente acha isso aqui normal, porque a gente já nasceu nessa sociedade. Era uma coisa que a mulher aceitava que era assim e o homem gostava que era assim. Vamos voltar para a religião judaica. Qual é o motivo que o judaísmo tem muito mais mitzvot para homem do que para mulher? Porque o judaísmo é machista? Ao contrário. O judaísmo fala assim, o homem, justamente por ele gostar de se impor, de ser mais agressivo, de precisar fazer alguma coisa, ele precisa fazer coisas para se lembrar de Deus. Precisa colocar kippah, precisa colocar tzitzit, precisa rezar muito na sinagoga, precisa isso. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele não percebe a imposição divina. A mulher, a função dela é totalmente diferente no judaísmo. É ela perceber a divindade dentro de cada coisa. Dentro da família, dentro da cozinha, dentro da natureza. Ou seja, a mulher, não querendo denegrir, ao contrário, quer dizer, a mulher ela encontra Deus dentro do mundo. Ela não precisa inventar coisa nova para poder revelar que Deus existe. Então, resumindo a nossa história, durante a primeira fase do povo judeu,
Deus se apresentou pra gente como Baal. Agora vamos responder aquela pergunta. Baali. Baali quer dizer marido, mas quer dizer dono também, patrão. Deus se apresentou a gente como patrão. Eu mando, vocês obedecem. Não pode matar, não pode roubar, respeita o pai e a mãe, desculpa, faz amor ao próximo, e etc, etc, etc. O que vai acontecer na era messiânica, que é o 7º milênio, que a gente vai chegar, se Deus quiser, daqui a pouco, se Deus quiser antes. Na época de Mashiach, agora eu lembrei da 7ª pergunta, eu falei que eu ia lembrar, tem uma contradição muito grande no Talmud. Qual que é a contradição que o Talmud fala? Vai ter mitzvot quando o Mashiach chegar ou não? O que vocês acham? Depois que o Mashiach chegar, vai ter que cumprir mitzvah? Não. Sim, acho que sim. Ou liberou geral? Acho que sim. Um lugar do Talmud fala mitzvot beteilot le'atid lavo. Quando o Mashiach chegar, não vai mais ter mitzvot. Várias outras passagens parecem que vai ter mitzvot quando o Mashiach chegar. Sabe qual que é a resposta que o Rebbe fala, que tem a ver com o que a gente falou? Quando o Mashiach chegar, óbvio que a gente vai cumprir tudo. Vai ter Shabbat, vai ter kasher, mas não vai mais ser mitzvah. Mitzvah quer dizer obrigação, quer dizer, Deus mandou e você obedece. Quando o Mashiach chegar, isso vai virar gostoso. O relacionamento com Deus não vai ser uma obrigação. Não, isso vai ser a nossa vida. É o aspecto feminino. Não por obrigação, por essência, por natureza. Por isso, por essa razão, não vai mais se chamar mitzvah, vai se chamar natureza. Isso que a gente vai gostar de fazer. E com isso a gente começa a entender por que os casamentos que levaram a era messiânica, a mulher dominou o marido. Porque isso já era um sinal que o aspecto feminino ele vai ser muito mais forte do que o aspecto masculino. Ou seja, que quando o Mashiach chegar, a gente não vai sentir tanto o lado de Akadosh Baruch Hu, vai ser mais Shekhinah. Ou seja, não vai ser mais imposição, mas vai ser o prazer da divindade. Isso nós vemos na palavra Ishi. Deus fala, vocês não vão mais me chamar de Baali, meu dono, vocês vão me chamar de Ishi. De que palavra vem Ishi? Esh. Esh quer dizer fogo. Fogo, vibração, prazer. A gente vai sentir que Deus é parte da nossa vida e não alguém que está lá em cima mandando a gente fazer coisas. E com isso eu vou responder a última pergunta, que é aquelas 3 métodos do casamento. Por que os rabinos falaram? Pode casar com kesef shtar, com dinheiro e documento, mas não pode casar com relação sexual. Se eu fosse perguntar para vocês, o que mais combina com casamento? Relação sexual. Tem muito mais a ver com casamento do que dinheiro ou documento. Certo? Dinheiro ou documento parece um business. Por que os rabinos, a Torá fala para se casar dessa forma? Por quê? Porque hoje em dia você vai falar assim, tá certo? Que a relação é muito mais prazerosa. Mas um casamento não vive só de prazer. Certo? Precisa de um certo compromisso, porque tem dias que você está com prazer, tem dias que você não está afim, que você não está com prazer. Então precisa ter algo maior que segura aquele casamento. A mesma coisa na relação com Hashem. Hoje em dia, a gente precisa de um documento. O que é o documento? A Torá. Faz assim, não faz assado, faz assim, não faz assado. Mas quando o Mashiach chegar, vai ser o 3º método. E é por isso que a Torá falou que tem 3 métodos. No casamento entre as pessoas e no casamento com Deus. Hoje em dia a gente sente que a nossa relação com Hashem é um certo compromisso. Deus mandou, a gente cumpre. Mas quando o Mashiach chegar, a gente vai perceber que todo o judaísmo é um prazer. É uma relação íntima que cada um de nós estamos tendo com Hashem. E é isso que o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele quis dizer com aquela história, e com isso a gente vai finalizar. Rabbi Shimon Bar Yochai foi o grande revelador da Kabbalah, ou Kabbalah, que é a mística judaica. Ele que começou todo esse processo com o livro Zohar. A minha amiga Lele, que ela noivou no dia de Lag BaOmer com o Kogu, lembra? E eu falei sobre as palavras brisas do Rabbi Shimon Bar Yochai no dia de Lag BaOmer. Esse homem, o que ele queria? Ele queria, o que é a Kabbalah? A Kabbalah não é uma revolução, uma invenção nova no judaísmo. Ela quis revelar que toda a parte técnica do judaísmo, Shabbat, Kasher e etc., não é uma questão de prisão judaica, de obrigação. Não! Se você estudar bem o judaísmo, que é a Kabbalah, você vai perceber que é tudo uma questão de revelar que Deus está dentro de você e não lá em cima. Por isso, quando aquele casal chegou no Rabbi Shimon Bar Yochai e falou, a gente não consegue ter filhos, queremos nos separar, o Rabbi Shimon Bar Yochai falou, sabe por que vocês não conseguem ter filhos? Vocês estão morando na minha casa, mas vocês não estão apaixonados. Não tem um amor verdadeiro entre vocês. Em outras palavras, o nosso casamento com Deus é a mesma coisa. Você pode estar casado com Deus, mas você não sente a vibração, você não sente o prazer naquele casamento. Tem, porque a coisa mais importante que ela viu era ele. Oh! Não estava ativado. Não estava ativado. Em outras palavras, e por isso que ele mandou. Ou seja,
Hoje tem muitos psicólogos que um casal que não consegue engravidar e não tem problema nem no homem nem na mulher, já fizeram tratamento e não deu certo, vai na terapia. E a psicóloga, ou o psicólogo, ele precisa tentar, às vezes, quebrar um bloqueio interior. Isso que o Rabbi Shimon Bar Yochai fez aqui. Não era só um tzadik que ele deu uma brachá e eles tiveram um filho. O Rabbi Shimon Bar Yochai falou, vão para casa, fazem uma festa de despedida. Naquela festa, a mulher percebeu o quanto ela gostava dele e ele percebeu o quanto ele gostava dela. E aquilo quebrou o bloqueio interior entre eles e por isso a mulher conseguiu depois engravidar. E a mesma coisa o Rabbi Shimon Bar Yochai causou no judaísmo, que ele revelou, a Kabbalah ela vem para revelar o lado mais feminino do judaísmo. O lado mais essencial, o lado mais natural, aquilo que tem dentro de cada detalhe, e por isso ele falou para aquele casal, vão para casa, fazem uma festa, e aquilo vai quebrar o bloqueio entre vocês. E a mesma coisa a Kabbalah e a Hassidut trouxe na nossa vida, que ela mostra que a nossa relação com Hashem não precisa ser uma coisa formal, uma coisa apenas por obrigação, a gente cumpre também as obrigações, por enquanto o Mashiach não chegou, mas com certeza a gente já pode começar a sentir o gostinho da época de Mashiach, que é perceber o quão prazeroso, o quão libertador e o quão vibrante é cumprir o judaísmo. Não por obrigação, mas porque Deus é a nossa parte mais profunda da nossa vida. Lechaim, shkoyach a todos.